Bem, nós vamos apresentar o trabalho do nosso grupo, que é composto pela Andréia, a Daniela, o Ezequiel, eu, Moara, a Priscila e o Renan. Então, é o nosso planejamento no sistema de integração lavoura-pecuária. E o nosso trabalho, então, está composto pelo diagnóstico da propriedade local, as definições de objetivos, sistemas e épocas de implantação em cada área, as escolhas das espécies, das cultivares e raças, definições de arranjo espacial e a densidade de plantio, definições de carga animal e a identificação dos gargalos e potencialidades. Então, começando pelo diagnóstico da propriedade, né? Ela tem como um clima subtropical úmido, sem estação de seca definida e com verões quentes. A localização da propriedade é em São Vicente do Sul, né? E fica sob altitude de 133 metros, no município de São Vicente. E o tipo de solo é um argissolo vermelho, distrófico e arênico. Pouco profundo, de 1 a 1,5 metro, no caso, ocorrendo em relevos suaves e ondulado. A média de precipitação anual é em torno de 1.800 milímetros. E os recursos hídricos na propriedade possuem 2 açudes. Numa figura mais adiante vocês vão perceber. Falando então um pouco do diagnóstico da propriedade. A mão de obra familiar, são 2 pessoas e eventual contratação. O proprietário tem maquinário próprio, tanto para pecuária quanto para agricultura. De infraestrutura, ele tem a rodovia estadual que passa em frente à propriedade. Não há estradas no local de implantação. E a área de implantação do sistema de integração é de 83 mil metros quadrados. E falando um pouquinho do diagnóstico também da propriedade, né? O produtor utiliza as espécies anuais de verão e de inverno já. E no verão vai ser utilizado a cultura de soja, e no inverno são utilizadas as culturas de aveia e vem, e objetivando a produção de grãos. Bom, aqui vou falar um pouquinho do diagnóstico da propriedade ainda, onde o produtor possui bovinos mestiços da raça dominante Braford. Então, essa propriedade, ela utiliza ainda ciclo completo de bovinos, sendo da cria, recria e engorda, onde a cria seria desde a fertilidade de matrizes até o desmame desses bezerros, que daí vai para a recria, que pega do desenvolvimento do animal até um porte de boi criado num intervalo de tempo mais curto. Posteriormente, a engorda, que seria o aumento de peso, o acabamento dessa carcaça até sair o boi gordo. E sendo que esse ciclo todo ocorre em campo nativo, onde ainda tem o fornecimento e suplementação mineral para esses animais durante todo o ano. Esse é o sistema que a propriedade hoje está aportada, sendo que posteriormente a gente vai mudar esse sistema aos poucos e migrando. Como podemos observar na figura 1, o croquis para implantação Sistema de Integração Lavoura Pecuária Floresta foi escolhido esta área destacada em vermelho, dentro da propriedade, que consta com a utilização do campo nativo como forrageira e dispõe de 2 fontes de recursos hídricos muito importantes para a sedentação animal. Visto isso, a introdução do sistema será, em um primeiro momento, integração floresta-lavoura, que devemos nos atentar ao arranjo e densidade da espécie arbórea em virtude dos manejos que serão realizados nas culturas de verão e inverno, e após 2 anos da introdução desse sistema, será migrado para o sistema de integração floresta-pecuária, que será utilizado com espécies forrageiras durante o inverno e o verão, proporcionando maior viabilidade ao sistema.
Referente à definição dos objetivos, a integração lavoura-pecuária-floresta, ela traz uma diversificação do sistema do uso da terra, fundamentando-se na inclusão de componentes florestais. Outro item importante seria especializar a propriedade em uma etapa só do ciclo de produção dos bovinos, que seria a recria, onde a gente compraria esses animais terneiros desmamados, desenvolveria esse animal, formando uma estrutura de carcaça para assim depois a gente vender eles para um ciclo de engorda. E também reduzindo custos e necessidade das áreas subdivididas em relação ao ciclo completo que vinha sendo utilizado. Então, para a viabilidade desse sistema ser satisfatório, seria importante plantar o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta sólido, com custos acessíveis, proporcionando uma produção diversificada em diferentes épocas, evitando a sazonalidade de produção, que seria com a implantação dessas forrageiras de boa qualidade e de alta produção de matéria seca no sistema da propriedade. Bom, explicando melhor sobre o sistema, a gente escolheu o sistema agro-silvopastoril. O que são esses sistemas agro-silvopastoril? Eles são apresentados por consórcios de animais com cultivos agrícolas, com árvores ou arbustos, em uma mesma área, né? Que é de forma simultânea ou ao longo de um tempo. Esse modelo também apresenta grande potencial benéfico econômico e ambiental para os produtores e também para a sociedade. Bom, explicando melhor sobre o sistema ILPF, é incrementar a produtividade e também diversificar a produção, evitando a sazonalidade. Nesses sistemas vai ocorrer várias interações entre os componentes do sistema. Na escolha da espécie, a primeira espécie que a gente escolheu foi a espécie florestal de eucalipto. Por que eucalipto? Em razão dela possuir um rápido crescimento, proporcionando uma entrada precoce dos animais na área. O eucalipto permite a obtenção de madeira em rotações curtas, o preparo, a correção do solo e a adubação para o plantio do eucalipto é realizado conforme os resultados da análise do solo, respeitando a recomendação técnica para cada cultura. Também é interessante observar que quando for necessário realizar o depaste seletivo para visar diminuir a competição do sombreamento. Por exemplo, a recomendação é que seja desramadas até 7 metros de altura do solo. Logo após a implantação do eucalipto, no primeiro ano a gente vai entrar com a soja. A gente escolheu a cultivar NA 5909RG, pois ela é uma cultivar precoce, com alta produtividade, que ela possibilita escalonar o plantio e além de arquitetar favoravelmente ao controle de doenças. Também possui um ótimo potencial de ramificação e também além da estabilidade em diferentes ambientes. Logo após do cultivo da soja, vai ser incrementada a aveia preta no inverno. Por que a aveia preta? Porque ela caracteriza-se pelo crescimento vigoroso, também a tolerância à acidez nociva do solo, além de ser rica em proteínas, também é grande produtora de massa verde, que é muito apreciada pelos animais, porque ela tem uma excelente sanidade alimentar. Ela tem boa adaptação em solos pobres e também ela tem alta capacidade de rebrote.
Buenas, pessoal. Meu nome é Ezequiel. Vamos dar continuidade ao trabalho aí. Eu vou falar sobre a escolha das espécies, né? As espécies que a gente escolheu para manejar no verão foram duas gramíneas, braquiarão, que é Braquiária brisanta, a cultivar marandu, e o capim mombaça, que é o Panicum máximo, cultivar mombaça. A gente vai trabalhar com essas duas espécies por serem duas espécies de boa qualidade. O capim mombaça é uma espécie de mais qualidade que o braquiarão, se for analisar em questão nutricional, e se for analisar em questão de benefícios para o solo, o braquiarão é um excelente cultivar, tem um sistema radicular forte e profundo, vai melhorar bastante as características físicas do solo, né? Principalmente de porosidade. Elas têm uma alta produtividade de massa seca, o que é bastante interessante, né? Para a alimentação animal. E vão nos trazer aí um retorno rápido. São cultivares consideradas perenes, né? Principalmente o braquiarão, que é bem resistente. E tem uma certa demanda nutricional, que será tratado com o produtor para que dê suporte para essas pastagens se estabelecerem. Bueno, aí no inverno, a gente optou por trabalhar com um consórcio bastante utilizado, tanto na nossa região de escolha, que é no município de São Vicente do Sul, quanto em outras regiões próximas, que é o consórcio de aveia preta com azevém, avena estrigosa e Lolium multiflorum. São duas espécies de excelente qualidade. O azevém aí é indiscutível, com nível de proteína bruta altíssimo e NDT igualmente. A aveia preta é uma cultivar mais precoce que o azevém, vem um pouco mais cedo. Você teria no mínimo 100 dias de pastejo aí para esses animais, né, em anos normais, e traria uma qualidade nutricional indiscutível para os animais, tem uma boa produção de matéria seca e ainda vai deixar um aporte de palhada residual, se bem manejada, bastante interessante aí para o produtor na área, né, para ele trabalhar com práticas conservacionistas do solo. Bueno, e aí tu chega e apresenta isso aí pro produtor, né, e ele fica se perguntando, tá, mas eu tenho que plantar eucalipto, soja, aveia azevém, braquiária, capim mombaça. É um troço que não é tão fácil assim, né, de tu apresentar para ele. Ele vai se perguntar, vai ficar confuso, e aí tem que ter um planejamento muito bom para começar a implantar, né, quanto a épocas da implantação dessas culturas aí, para que o produtor não se perca e consiga executar o projeto, que é a parte mais importante, além de um excelente planejamento, né, a execução desse planejamento corretamente. Aí vai ser mais ou menos assim, a primeira cultura que esse produtor vai implantar vai ser a cultura florestal, o eucalipto, tendo em vista que essa cultura precisa crescer e se estabelecer na área, né, para que consiga dar andamento ao projeto de integração. Nos 2 primeiros anos, a gente optou por trabalhar com culturas anuais de produção de grão, né? Nesse caso, como o produtor já trabalha com soja e aveia, a gente manteve essas de início para que auxilie ele também na execução do planejamento aí. Por que culturas anuais? Porque a gente vai evitar que animais entrem na área, né? Evitando assim que prejudique o estabelecimento da cultura florestal ali na área. Que animal com floresta nova é complicada, né? Vai querer comer e vai prejudicar ali a planta. 2 anos após a implantação da cultura florestal, vai começar a ser implantados consórcios de pastagem. A princípio, começar com a pastagem de verão, né? Seria o braquiarão e o capim mombaça.
E aí sim vai se começar o agrosilvopastoril. Então, o plantio do braquiarão e do panicum será entre outubro e novembro, atendendo assim à recomendação da época de plantio das duas espécies. As espécies serão implantadas no mesmo período na área, buscando reduzir os custos com a incorporação das sementes no solo. O plantio será realizado observando-se a umidade do solo e a ocorrência de precipitações na área. Sobre a densidade de plantio, o plantio do eucalipto ele será utilizado uma densidade de 125 plantas por hectare. O arranjo utilizado será de 20 por 4 metros, com espaçamento de 80 metros quadrados por planta. O espaçamento escolhido busca a possibilidade de mecanização da área, principalmente nos primeiros anos em que serão utilizadas culturas anuais. A semeadura da soja, recomendando população de plantas 300 mil plantas por hectare. Espaçamento de 0,45 centímetros entre linha e profundidade de 3 a 5 centímetros. Então, o plantio do braquiarão Escolha dos animais e ajuste de carga. Os animais utilizados serão da raça mestiça predominante Braford, já existentes na propriedade. O ajuste de carga animal será feito em função do estabelecimento das forrageiras, sendo que será utilizada a suplementação proteico-energética a ser fornecida nos coxos de madeiras e distribuídos na área. A carga animal inicial será aproximadamente 500 kg por hectare, totalizando de peso vivo na área 4.150 kg. Identificação de gargalos e potencialidades. O gargalo é um ponto muito importante para monitorar o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, desde o pré-plantio até a colheita, se ter mapeamento correto da área, além de verificar o andamento das atividades. Um dos gargalos desse consórcio é a alta quantidade de árvore que poderá prejudicar as horas de sol sobre a pastagem e sobre as lavouras de verão, pois a quantidade de eucalipto é significativa, podendo diminuir a quantidade de massa verde da pastagem, prejudicando também o gado. No caso de uma futura mudança do sistema de produção, o custo para a remoção das raízes dessa árvore é extremamente alto, impossibilitando a implantação de lavoura ou pastagem como era no consórcio anterior. O eucalipto também, onde caem as folhas na volta, ele não deixa crescer muita pastagem, então já se perde um pouco em área. E as folhas do eucalipto são tóxicas para os animais, se caso pastarem ali naquela região. Bom, agora sobre potencialidades. Observando a área, podemos identificar uma grande potencialidade de rentabilidade, a recuperação de áreas degradadas, a manutenção e reconstituição da cobertura florestal, a adoção de boas práticas agropecuárias, que vai gerar emprego e renda, a sombra das árvores ajudará o gado nos dias quentes, e mesmo no mercado de altos baixos, no preço dos commodities, com consórcio, haverá 3 formas de remuneração na mesma área, que será a produção de gado, a produção de soja e a produção de madeira, que vai gerar mais renda e vai dar uma segurança para o produtor.